Olá! A extração de RNA é, sem dúvida, uma das técnicas mais importantes e, ao mesmo tempo, delicadas da biologia molecular. Ela é o nosso ponto de partida para entender quais genes estão realmente ativos dentro de uma célula no momento específico, abrindo as portas para uma infinidade de análises genéticas. Bom, o que vamos abordar aqui? Primeiro, a gente vai diferenciar genômica de transcriptômica para entender o porquê de extrair RNA. Depois, vamos mergulhar no maior desafio, a instabilidade dessa molécula. Em seguida, vamos ver os princípios da extração, como ela se adapta a diferentes amostras e, por fim, comparar os métodos mais comuns, protocolos de bancada contra kits comerciais. Para a gente começar, é fundamental entender a pergunta científica por trás de tudo. Por que escolher estudar o RNA em vez do DNA? Isso nos leva à distinção entre o potencial genético e a atividade gênica que está de fato acontecendo. Pensem da seguinte forma: a genômica nos dá um mapa completo, a biblioteca inteira com todas as informações genéticas possíveis de um organismo. Já a transcriptômica, bom, ela nos mostra quais livros dessa biblioteca estão sendo lidos agora, nesse exato momento. Ou seja, quais genes estão sendo expressos e transformados em RNA, refletindo o que a célula está fazendo. Então, o ponto central é exatamente esse. A transcriptômica estuda o transcriptoma, que é o conjunto de todos os RNAs. E isso nos dá uma visão funcional, uma fotografia dinâmica do estado da célula, o que é essencial para entender desde o funcionamento básico do genoma até o desenvolvimento de doenças. Certo. Agora que a gente já entendeu por que é tão importante estudar o RNA, vamos ao grande desafio técnico da história, a própria natureza química da molécula de RNA, que a torna muito, mas muito instável. As diferenças na estrutura do DNA e do RNA são a chave para entender essa instabilidade. O RNA tem uma ribose, em vez de uma desoxirribose, uma uracila no lugar da timina e, geralmente, é uma fita simples. Mas a diferença mais crítica para a estabilidade está num pequeno detalhe químico do açúcar. E é justamente esse grupo hidroxila na posição 2' da ribose. O DNA não tem isso. Essa hidroxila torna a cadeia de RNA quimicamente muito mais reativa, deixando-a bem mais suscetível à degradação. E isso, claro, é um desafio enorme durante todo o processo de extração. E como se a instabilidade química não fosse o bastante, temos um outro grande problema. O RNA está sob ameaça constante de enzimas chamadas RNases. Elas estão por toda parte, na nossa pele, na poeira, em tudo, são extremamente estáveis e a função delas é justamente degradar o RNA. Por isso, o ambiente de trabalho tem que ser impecável. Bom, diante desses desafios, qual é a estratégia para conseguir isolar essa molécula tão frágil? O processo todo segue uma série de etapas muito bem definidas e lógicas para purificar o RNA de todo o resto da célula. O protocolo de extração é um processo de várias fases. A gente começa com a lise, que é um rompimento da célula. Imediatamente depois, é crucial inativar aquelas RNases. Em seguida, o RNA é separado de outros contaminantes, como o DNA e as proteínas. Depois, ele é precipitado para ser concentrado. E, por fim, ressuspenso numa solução limpa e segura, que a gente chama de eluição. E para executar essas etapas, a gente precisa de alguns equipamentos de laboratório que são essenciais. Uma centrífuga refrigerada para separar os componentes, micropipetas de precisão, um vórtex para homogeneizar as amostras, a segurança garantida pelo trabalho em uma capela de exaustão e, no final, um espectrofotômetro é usado para quantificar e avaliar a pureza do RNA obtido. A parte química da extração também é fundamental. O tampão de lise, por exemplo, não só rompe as células, mas também já começa a desnaturar as RNases. A mistura de fenolclorofórmio é clássica para separar o RNA, que fica na fase aquosa, das proteínas e lipídios. E, por fim, álcoois como etanol ou isopropanol são usados para precipitar o RNA dessa solução. Agora, é muito importante entender que os princípios são universais, mas o protocolo na prática precisa ser adaptado. Não existe uma receita única que funcione perfeitamente para todos os tipos de amostra. Cada uma tem seus próprios desafios. Organismos diferentes exigem, claro, abordagens diferentes. A parede celular superrígida de plantas, fungos e algumas bactérias, por exemplo, exige métodos de lise bem mais agressivos do que os que a gente usaria para tecidos animais, que não têm essa estrutura. Olha só como varia. Para plantas, por exemplo, é crucial remover polissacarídeos e polifenóis, que podem contaminar a amostra e inibir reações futuras.
Em amostras de sangue, o foco é se livrar dos eritrócitos e isolar os leucócitos. E em amostras forenses ou ambientais, o desafio é duplo: pouquíssimo material de partida e a presença de muitos inibidores. Tudo isso nos leva a um ponto de decisão muito prático no dia a dia do laboratório. Escolher entre seguir um protocolo manual, preparado reagente por reagente na bancada, ou usar um kit comercial, que já vem com tudo pronto e padronizado. E aqui a gente tem uma comparação direta. Olhando a tabela, fica claro o trade-off. Os protocolos de bancada, como o de fenolclorofórmio, têm a grande vantagem do baixo custo e da flexibilidade. Por outro lado, os kits comerciais são muito mais rápidos, reprodutíveis e, um ponto importante, mais seguros, já que geralmente hesitam reagentes tóxicos como o fenol. Portanto, a decisão final não é sobre qual método é o melhor de forma absoluta, mas sim qual é o mais adequado para cada situação específica. A escolha vai depender do tipo e do número de amostras, do orçamento do projeto, do tempo disponível e, claro, da pureza que a análise seguinte exige. Porque, no fim das contas, todo esse trabalho, todo esse cuidado na extração tem um objetivo muito claro: obter um RNA de altíssima qualidade. É esse RNA puro e íntegro que vai servir de molde para a enzima transcriptase reversa criar uma molécula de DNA complementar, o CDN, que é o que a gente usa em técnicas superpoderosas como RT-qPCR e sequenciamento de RNA. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Vamos pensar num cenário real, uma epidemia viral, onde a gente precisa de diagnósticos rápidos e muito confiáveis. Com base no que vimos, qual método de extração seria o mais indicado? A escolha correta aqui não é só uma questão técnica, ela pode ser determinante para o sucesso da resposta à emergência de saúde.